Muito bem, vou ler. Palavra de Deus no livro de Reis, capítulo 19, verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. E buscam minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento o terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? Deus, eu te dou graças, eu honro, eu glorifico. Dá-nos tua palavra, Pai. Deus, tua palavra, Senhor, aos nossos corações, meu Pai. Em o nome de Jesus, Deus, nesta noite, Pai. Ajuda-nos com a tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a história de Elias, é um clássico do Velho Testamento. É um daqueles textos que nós sempre ouvimos, sempre ouviremos, e até o último dia de congregarmos as igrejas, estaremos mencionando e falando e ouvindo sobre esse momento tão pertinente e tão particular da vida do profeta. O pano de fundo aqui é mais ou menos assim: Elias havia desafiado Acabe e Jezabel, o rei e sua mulher idólatra, sua mulher imunda, a sua mulher pagã, enfim, ele havia enfrentado Acabe e Jezabel. Havia fugido, estava fugindo. Ele vai para o Monte Horebe, ele está aqui, esse aqui era o Monte Horebe, e lá no Monte Horebe ele se esconde numa caverna, e conta-se a arqueologia do povo de Israel, que nesses dias ele era acometido de uma depressão profunda. Ele estava triste, ele estava abatido. Por todas as coisas que haviam acontecido em Israel, vocês podem perceber nas entrelinhas da fala do eu lírico do texto, que Elias, ele lamenta porque Israel havia derrubado os altares, havia se prostituído ante outros deuses pagãos. Ele só haviam matado os profetas à espada. Ele sente-se só e diz: ó Deus, e ficou somente eu. E mataram os teus profetas. Acabe, Jezabel me perseguem, querem me matar. E por isso Elias estava escondido. Por isso Elias estava na caverna, se escondendo da morte, sofrendo as suas dores, lamentando a sua alma, buscando razão para a sua existência. De repente ele ouve uma voz, e lá dentro da caverna, de Elias: Que fazes aqui? É interessante que quando Deus pergunta: O que fazes aqui? Ele derrama as suas lamúrias. É interessante essa psicologia humana de Elias derramar as suas lamúrias. Estou aqui porque não respeitam a tua aliança, porque não te adoram, porque mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, porque o rei me persegue. Eu estou aqui porque eu estou só, não tem mais profeta para enfrentar comigo, eu estou aqui só. E Deus não lhe responde. Deus diz assim: primeira coisa, Elias, sai da caverna, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor.
E aí desencadeia uma história incrível que envolve o clima do momento, que envolve o poder de Deus em dirigir o clima. Então, em primeiro lugar, Elias, ele sai de dentro da caverna, ele se põe no Monte Horebe, e ele vê um vento que começa a soprar as penhas, as rochas, as pedras, e diante do Senhor, e é incrível, porque Deus também passava com o vento. Mas, de repente, no final do versículo 11, diz, mas o Senhor não estava no terremoto, mas ele passava com o vento que causou o terremoto. Então não é que Deus não estava ali, então não é que Deus não se manifestou no vento e no terremoto, ele simplesmente optou por não falar com Elias pelo terremoto e pelo vento. Eu achei incrível isso, porque apesar de Deus estar no terremoto, não foi a voz que ele usou para se comunicar com Elias. Eu fiquei pensando nesse terremoto. Eu fiquei pensando na minha vida, alguns anos atrás, eu vivia nesse terremoto. E eu acho interessante porque o terremoto, eu passei por um terremoto de escala 6 lá em Taiwan, na China. E uma coisa muito interessante, quando você acorda sendo chacoalhado, jogado para cima, em cima da cama, sem ninguém ter fazendo nada. Eu quase me senti o poltergeist. Ou eu quase me senti o exorcista, balançando na cama. Eu saí na porta do hotel e as mulheres chorando. Ela vai morrer, ela vai morrer. Eu falei assim, olha para os nativos, porque nativos sempre nos comunicam muito bem. E os nativos, os chineses, andando para lá e para cá no hotel, como se nada tivesse acontecido. Falei, não preocupa não. Se fosse grave, eles estavam tudo correndo. Vocês estão acostumados. E amanheceu-se o dia, nós fomos levados para um outro hotel, para o outro lado da ilha, mais distante do olho do terremoto. Mas eu acho uma coisa interessante que o Senhor, apesar de poder querer conversar e explicar para Elias tudo o que estava acontecendo com o terremoto, ele não faz. Parece que esse terremoto faz parte da nossa existência. E como eu estava dizendo, eu fiquei olhando para isso e fiquei percebendo que alguns anos atrás eu vivia nesse terremoto. E o terremoto muda as coisas de lugar. Uma das características dos terremotos é que ele muda as coisas de lugar, ele quebra, ele racha, ele move. E foi isso que aconteceu no monte. O monte tremeu, as fendas se partiram, as penhas se racharam, as pedras se lascaram com a força do terremoto. Deve ter sido mais de 8 na escala. Um grande terremoto. E a gente vive assim, e eu vivi muito assim. E eu fiquei pensando então, que esse momento da nossa vida, da sua vida, da vida que eu vivi, esse momento de terremoto, é aquele momento em que nós pegamos a lei e queremos ser legalistas e queremos mudar o mundo. E uma das grandes características que a idade trouxe a mim foi de não mais querer mudar o mundo e muito menos as pessoas. Nasceu medíocre, quer crescer medíocre, quer morrer medíocre, Deus lhe abençoe. Nasceu, quer crescer, quer encontrar vida, quer não só existir, mas quer fazer a vida valer a pena, glória a Deus. Eu me lembro que anos atrás eu chegava numa igreja e eu fazia aquela medição 380 graus, o que tem que ser mudado aqui? Sempre há algo para ser mudado, mas o terremoto ele quer tirar as coisas de lugar, a lei, ela quer nos impregnar e tirar as coisas do lugar. E nos botar cabresto, e dizer o que podemos, o que não podemos. Foi assim. E acho interessante que apesar de toda a tribulação da lei, o Senhor Deus passa com o grande vento e o terremoto. Olha o verso 11. E eis que passava o Senhor, como também, e junto com ele, um grande e forte vento que fendia os montes, que rachava os montes, que quebrava as pedras. E depois do vento, um terremoto que tudo abalou. E me parece que muitas vezes nós vivemos assim. Eu vivi assim. Com algo que só destruía. Em resumo, com uma palavra só, terremoto é sinônimo de destruição.
é sinônimo de um momento da nossa vida que nós vivemos, em que tudo que nós temos... Se existia o menino na literatura do dedo verde, que tudo que ele colocava ficava verde, o menino do dedo de ouro, que tudo que ele colocava o dedo virava ouro. Eu acredito também que deve ter existido um menino com o dedo podre, tudo que ele colocava estragava. Costumeiramente, todos nós vivemos esse momento de terremoto. Esse momento em que na nossa vida, tudo que colocamos à mão estraga. A gente vira caranguejo, a gente começa a andar para trás. A gente vive sob o ponto de vista da condenação e de ser condenado. De igual forma somos culpados, de igual forma nós culpamos. E nós vivemos então um momento em que, esse momento de terremoto, e em que tudo em nós é abalado, mas sem vida. Em que tudo em nós é tirado do lugar, mas sem produzir transformação. Em que tudo em nós é mexido, mas sem perspectiva de vida nova. Terremoto, então, ele racha os montes, ele despedaça as pedras, e o Senhor até passava com ele. Mas Elias, lá de fora, ele olha para tudo isso. E o texto diz que o Senhor não estava no terremoto. Que o Senhor... ele não quis falar nesse momento. Às vezes nós entramos numa gama de pecado, nos auto-justificamos, justificamos os nossos pecados, nós justificamos aquilo que somos, nós temos uma habilidade fenomenal de justificar o que somos, de olhar para todo mundo, inclusive achar que todo mundo à nossa volta está errado, menos nós. E até muita coisa é mexida, porque normalmente esses momentos são destrutivos, são os momentos em que os filhos entram nas drogas, são os momentos em que se perde a família, são os momentos em que se perde os bens, são os momentos em que se lasca com a vida inteira e por muito tempo. E costumeiramente a gente entra nesses terremotos de vida e não percebe que ele faz muita coisa, menos dar vida, menos florescer. Porque o Senhor, apesar de estar nesses momentos, Ele não quer falar conosco, ou Ele não fala conosco nesses momentos. Também o Senhor não estava no terremoto. Então nada muda na vida de Elias. E aí eu vejo uma outra coisa desse terremoto. Eu disse que se fôssemos traduzir terremoto por uma palavra seria destruição. Vocês já devem ter visto aí nas mídias, quando há terremoto, a destruição que é no Haiti, na própria China, que é um lugar de muito abalo sísmico. Então, o terremoto, ele tem como sinônimo a destruição. Mas ele tem um outro momento muito especial da história da humanidade. Num dia, numa manhã de sol, me parece que esse mesmo destemperamento climático ocorre. Os homens, dotados de poder, de política, dotados de capacidade de direção, líderes de uma sociedade, resolvem crucificar Jesus. E aí esse nosso amigo terremoto, esse nosso amigo vento, ele reaparece e Deus passava por ali. E Cristo é crucificado. E ainda no monte, não mais no monte de Horebe, mas agora no monte chamado Caveira, no monte chamado Gólgota. E ali, no madeiro, Cristo crucificado. E eu fico pensando que quando Deus passa, e eu acho isso magnífico, eu fico pensando que quando Deus passa, a terra, ela não se contém. Quando Deus passou na frente de Elias, a terra tremeu, se abalou. Quando Cristo entrega o seu espírito, ele diz num dos seus braços, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. A história conta, o Evangelho conta que a terra tremeu, houve um grande terremoto, os sepulcros se abriram, os mortos se levantaram, o sol se escureceu, houve chuva, a natureza chorou, a morte de Jesus. E é incrível que esse terremoto, esses momentos da vida de terremoto, são os momentos de morte em nossa vida, de morte física.
de morte dos nossos, de morte espiritual, de morte dos nossos familiares, de morte emocional, aqueles momentos em que nós vemos morrer aos poucos a alegria da existência. O terremoto, então, ele vem como a lei e revela a morte pelo pecado. E revela aquele momento da vida em que queremos legalisticamente conduzir tudo e queremos viver uma vida debaixo da condenação. Mas em seguida, no verso 12, depois do terremoto, veio um fogo. E agora cai fogo do céu. E eu acho interessante porque, da mesma forma, de igual modo, Deus passava diante de Elias. E no primeiro momento dá vento, dá terremoto. No segundo momento cai bola de fogo do céu. E o fogo tem uma outra perspectiva. A saraiva que choveu no Egito numa das pragas. O fogo que vem para purificar, que vem para destruir, que vem para queimar. E se o terremoto de alguma forma representa a lei, o fogo representa os profetas que eram cheios de fogo, de ousadia, que representam os profetas que eram cheios da palavra viva de Deus aos homens. Eu fiquei a pensar, poxa, eu acho que eu vivi esse momento. O momento do fogo. O momento que eu cria desesperadamente. O momento em que ardia uma chama dentro do coração. Então não arde mais? Talvez não. Talvez esse fogo tenha sofrido uma metanoia, tenha sofrido uma metamorfose. Mas eu fiquei a pensar em mim que esse momento também eu vivi esse momento de fogo, em que bolas de fogo caíam, em que eu era ousado, em que eu falava, enfim, em que eu pensava que o mais correto aqui agora seria dizer a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E os profetas são marcados pelo assim diz o Senhor. Eu acho interessante que Elias ele sai deprimido, na expectativa de uma esperança. Ele vê o fogo caindo, e automaticamente a narrativa conta que, porém, também o Senhor não estava no fogo. E eu fiquei pensando que para muitos de nós, esse fogo, esse momento, seja aquele momento em que nós pegamos as rédeas da vida e as soltamos. E como dizem os meninos do grupo, e vivemos loucamente. Nada pode nos impedir. E assim eram os profetas, eles tinham essa perspectiva, essa ousadia de que nada podia impedi-los. E eu vivia assim também, achando que nada poderia me frear. E aí aquele momento da vida em que nós vivemos sexualmente livre, nós vivemos promiscuamente, nós enfiamos a cara na bebida, nas drogas, na vida. Nós enfiamos loucamente, vivemos uma vida que nem peão sorto no mundo, que ninguém detém. E olha que nem é obra santa, mas ninguém detém. Dono de fazer o que quer do seu próprio nariz. E aí nós vivemos esse momento de fogo. E eu acho interessante que esse momento de fogo, apesar do Senhor ter passado diante de Elias e ter caído fogo, o Senhor não estava no fogo. O Senhor não está na sua vida, nesses momentos. Queria te dizer outra coisa, mas o Senhor não está na sua vida. Fiquei pensando muito em mim, como pastor, como pessoa, de como esses momentos foram claros na minha existência. Poderia até dizer os anos, eu pensei muito nessas 2 últimas semanas sobre isso, sobre esse texto, sobre essa analogia. Então o terremoto representava a lei que trouxe a morte de Jesus em outro grande terremoto. O fogo representava talvez os profetas, que trouxe fogo num outro grande momento, chamado Pentecostes. E de novo nós vimos línguas de fogo descendo do céu sobre os homens.
E cada um falava línguas estranhas, dialectos, falavam glossas, né, línguas de anjos, línguas estrangeiras. E aquele momento de fogo dá um impulso, e aquilo gera a igreja, e aquilo dá uma força. E nós devemos, e todos nós iremos passar por esses momentos da vida. Ainda que o fogo seja um momento bom, ou sejam caminhos bons, ou sejam caminhos ruins, nós iremos passar por esse momento desenfreado. O que não nos dá o direito de viver uma vida dissoluta, longe de Deus. E aí o Senhor Deus mostra para Elias o tal fogo que caía. E delicadamente Deus, a palavra diz, porém, também o Senhor não estava no fogo. Fico pensar, toda a nossa trajetória, minha história, a sua, nesses momentos, seja no momento do terremoto, de tudo na sua vida mexido, seja no momento do fogo, em que tudo na sua vida parece que nada pode te deter, que você vai viver loucamente, desenfreadamente, sem ninguém botar rédea em você. Naquele momento ali de Pentecostes, quando caíam línguas de fogo e o povo entrava na unção e era fogo puro. Fico pensando nesses momentos em nossas vidas e me perguntei essa semana, e quando para? E quando para? E quando se deve parar esses momentos de terremoto, de fogo? E aos jovens que ainda irão enfiar as suas caras nas drogas, no álcool, na prostituição? E aos adultos que resolveram ser jovens e viverem loucamente? O que falar? Quando parar? Como é que vai ser? Compartilhei de manhã que essa semana assisti com os meus alunos as Crônicas de Nárnia. Já assisti umas 355 vezes esse filme. Mas eu nunca tinha visto, me deparado com o momento em que o Edmundo, Aslan está em cima de uma rocha, o Edmundo chega e o Edmundo, uma cena espetacular, o sol ao fundo, Aslan de cabeça baixa, Edmundo de cabeça baixa, eles estão próximos em silêncio. E eu paralisei quando eu vi aquela cena. E disse, é isso aí. Chega um momento da vida de todo mundo que nós vamos ter que ter um tete-a-tete com Jesus Cristo. E às vezes vai ser em silêncio. E esse silêncio me lembra, eu me rebelei quando eu tinha 1 ano de convertido, aliás, 2 anos, eu fiquei 1 ano escondido, ninguém lá em casa sabia que eu era crente. Aí a gente mentia que ia para a praça, já contei muito isso, né? Mentia que ia para a praça, mentia que ia para a festa, porque para a festa podia, mas para a igreja não. E aí eu mentia que ia para a festa, para boteco, para ir para a igreja. Eu e minha irmã Tereza. A gente ia, escondido, depois de 1 ano descobriram, e aí o pau pegou, e aí, segundo meu irmão, disse que foi a única vez que o meu pai chorou por minha causa, foi quando ele me viu sair de gravata com a Bíblia na mão. Aí ele chorou, de tristeza, e disse que ele perguntou, o que eu fiz para Deus, eu mereço um castigo desse? Um filho crente. E aí, depois de 1 ano, na festa de julho lá, numa noite lá, em que estava cheia a casa, e todo mundo vomitando, tomei uma decisão naquela noite, vou sair de casa. E eu peguei tudo que eu tinha, uma cama e um guarda-roupa, e mudei para o fundo da igreja. E eu fiquei 3 anos e meio no fundo da igreja. Foi quando eu terminei o seminário, quando me formei, fui ordenado pastor. E foram tempos difíceis, onde o dinheiro não dava para comer todo dia. E um tempo de fidelidade, um dia, eu tinha ganhado do irmão um rádio, um motorrádio, aquele que tocava a fita, tinha rádio velho, e ficava no banquinho lá perto da minha cama. E um dia eu cheguei de tarde, sabe aquele dia que você tomou decisão, você estava no meio do caminho da rua, a partir de hoje acabou, Deus. Teu terremoto, teu fogo não mexeu comigo, não. Acabou. E lá no portão da igreja eu falava alto, acabou, Deus, chega. E eu cheguei, você já viu quando você está irritado, nada funciona? E eu tentando abrir a porta lá da sala, que era meu quarto, e eu tentando abrir, até que eu abri, eu chapei o pé na porta, e pá, ela bateu no tamborete, derrubou o rádio, que caiu e ligou.
Talvez você ainda viva no terremoto ou no fogo, porque você não tenha passado por isso. E ao chapar o pé na porta, que bateu no taburete, que derrubou o rádio ligou. Caiu no chão lá, espatifou e ligou. Ligou, não era o programa do Silvio Santos, não, uma adivinha as 7 notas. Pam, 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 um piano, pam, 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 e o Álvaro Tito começou a cantar. Se quiser falar com a voz do coração, se quiser desabafar, se quiser falar, conta a sua história. Cenas do Álvaro Tito. Eu ajoelhei, chorei a música inteira, porque eu tinha plena convicção de que Deus moveu lá na extinta Rádio Aliança, no qual estava sintonizado, para que naquele momento, naquela hora que eu ia chutar a porta, fosse tocada aquela canção. Canção de silêncio, canção de calar a boca e falar com a alma a Jesus Cristo. Talvez o que Elias precisasse aqui fosse uma canção de alma. Talvez o que Elias precisasse aqui fosse ouvir a voz de Deus. Seus 25, não, vamos ser justos, como diria o pastor Maxwell. Os seus 6 maridos e o 7º, que também ainda não é seu, não irão te satisfazer. Não pode se comparar a 5 minutos de um tete-a-tete com meu Senhor Jesus Cristo. Lamento por sua vida. Todo o dinheiro que você angariar, conquistar e guardar, jamais poderá ser comparado a 5 minutos do seu tete-a-tete com o meu Senhor Jesus Cristo. Então, quando você quiser falar com a alma, desabafa o coração, como cantaria o Álvaro Tito, não é no fogo, não é no terremoto, não é nessa vida louca. Existe um momento para isto. Verso 12, depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, que diz: que fazes aqui, Elias? É a mesma pergunta lá de cima. Isso é incrível, maravilhado como Deus é. É a mesma pergunta lá de cima: que fazes aqui, Elias? Mas agora ela vem com a voz mansa e delicada. Verso 13, sucedeu que, ouvindo a Elias, ele envolveu o rosto com sua capa. Lembra dos querubins, do capítulo 6 de Isaías, quando eles veem a glória e eles cobrem os seus rostos, ou seus rostos com suas asas, porque haviam visto a glória do Senhor. Elias envolve o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E eu estava impressionantemente acreditando que Elias estava lá no cume do monte, vendo terremoto e vendo fogo. Mas agora o versículo vem e diz assim: e ele saiu para fora. De fato e de verdade, ele saiu de toda a situação dele. Ele saiu da caverna. Meu querido, minha querida, você só sairá da sua caverna quando você ouvir essa voz mansa e delicada do meu Senhor Jesus dizendo: que fazes aqui? Que te aflige? Tens razão esta tua ira? Aí quando você ouvir essa voz mansa e delicada, você poderá sair da sua caverna. Sabe, eu queria poder te dizer algo diferente, mas a verdade é que você está em trevas. Está em trevas porque ainda não ouviu essa voz mansa e delicada, não pôde sair para fora. E saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Aí, em terceiro lugar, veio uma voz mansa e delicada, que fala ao meu coração, que toca no meu coração, que encontra a minha alma, que me dá alegria diante desse Deus, que me dá paz que excede entendimento.
E aí eu fiquei pensando, então, qual é o momento da minha vida dessa voz mansa e delicada? Talvez eu esteja entrando, ou talvez eu esteja vivendo. E eu me perguntei, como é que se dá? Literalmente, eu tenho ouvido ecoar na minha alma, calma. Acalma. A gente olha para tudo e dá um desespero, tem hora. A gente olha para tudo e dá um desespero. Mas eu tenho ouvido, acalma. Acalma teu coração. Acalma tua alma. Descansa. Descansa. Todos os aspectos, espera no Senhor. Confia nele e o mais ele o fará. Eu fiquei pensando então, como é que se dá se o terremoto é a lei e a morte de Jesus ali no terremoto, se o fogo são os profetas e veio no Pentecostes, como é que essa voz mansa e delicada veio? E eu passei essa semana nesse último ponto, lutando com ele. Como é que essa voz mansa e delicada se mostrou? E lá para quinta-feira, me veio o coração. Já ouviu falar do maná que caiu do céu? Todo mundo já ouviu falar do maná que caiu do céu. Então, como é que o maná se mostrou depois? Ora, com o pão da vida. Jesus Cristo que desceu do céu para nos dar vida. E pá, deu aquele estalo na mente. A voz mansa e delicada é o pão da vida. É aquele que veio e diz assim: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e suave. E essa voz delicada e mansa é Jesus Cristo que veio para nos tomar, que veio para nos dar essa vida. E eu me perguntei, mas eu tinha achado até então uma aplicação para cada um dos pontos. O terremoto era lei e teve o terremoto em Jesus Cristo. E o fogo, então, eram os profetas, aquela ousadia, e veio novamente, manifestou-se novamente no Pentecostes. E eu me perguntei, então, onde foi que essa voz mansa e delicada, esse pão da vida, se manifestou novamente? Aí durou até sábado. Foi sábado que o Senhor trouxe o meu coração. Aí eu estava fazendo a barba, cochilando e fazendo a barba, dormindo, pescando, acordando. E passou-se pelo meu coração. Lembra dos discípulos de Emaús? Eles caminhavam descabriados, deprimidos, sem o mestre, porque havia morrido. Vê que eles estavam como Elias dentro da caverna, sem muita perspectiva, caminhando. E de repente eis que aparece um varão ao lado deles e começa a lhes falar sobre as grandezas. E os seus corações queimam. E poxa, olha aí a voz mansa e delicada, queimando corações, reacendendo a chama. Então eu cheguei à conclusão que esse momento da voz delicada, e mansa e delicada, é aquele momento de amadurecimento. É aquele momento em que nós crescemos como pessoa. É aquele momento em que nós não vivemos mais para satisfazer os nossos prazeres, para satisfazer o nosso ego, mas é aquele momento em que nós podemos dizer: sim, Deus, eis-me aqui, estou aqui inteiro para ti, e seja conforme o teu querer, seja conforme a tua vontade, seja conforme a tua majestade, mas tão somente queima no meu coração a tua voz mansa e delicada. E aí eu lamentei de novo. Foi uma semana de lamento. Eu estou em momento de aceitação, de transformação de vida, de transformação de tudo. E estou até aprendendo a lamentar. E eu lamentei por você. Essa semana eu chorei por você, que não tem a experiência da voz mansa e delicada, que está batendo cabeça para encontrar felicidade aqui nessa terra, que está batendo cabeça para guardar seu dinheirinho suado para ver se não passa fome, que está batendo cabeça
para viver uma vida ordinária de terremoto e fogo, achando que dará conta de segurar sua própria existência, mas, lamentavelmente, o próprio Jesus diz que o homem é como a erva do campo, ela amanhece viçosa, bonita, vem o vento, olha o vento de novo, vem o sol, o calor, olha o fogo de novo, e de tarde ela murcha, seca e acaba. Sua existência é passageira, o céu é eterno. Vivo debaixo da graça, do perdão, da misericórdia e do favor de Deus. Habitarei com Ele eternamente, porque Ele fez grande obra ao meu respeito e me perdoou. Porque ouvi essa voz mansa e delicada diversas vezes na minha vida. Convido você que não tem essa experiência a dizer para Jesus: Jesus, não deixe meu coração viver essa vida de terremoto e de fogo, não. Ainda há tempo antes da minha morte de viver um momento de voz mansa e delicada, dizendo: eu te amo, filho. Já ouviu de Jesus: eu te amo, filho? Isso vence qualquer dívida para pagar amanhã, isso vence qualquer, né? Eu estava brincando hoje que com o Evans, depois, não, a gente já acostumou. Vivo pela fé, irmão. Vivo pela fé. O que não tem hoje, amanhã o Senhor dará a graça e a glória. Porque a voz mansa e delicada vem e fala: filho, eu te amo. Eu fiquei pensando nessa fase na minha vida: filho, eu te amo. Caminho de Emaús, quando Jesus vem e aquece o meu coração com a sua voz, quando Jesus vem e aquece o meu coração com o seu silêncio, quando Jesus vem e aquece o meu coração com sua palavra. Eu amo Jesus Cristo, lamento por você que não o ama. Quero servi-lo com toda a intensidade da minha vida e lamento por você que não quer. Mas essas fases nós viveremos. Espero que você, desejo que você chegue ao caminho de Emaús logo, ao pão da vida, à voz mansa e delicada que aquece o coração. Eu te dou graças, Pai, eu te honro, eu te glorifico, toma o teu povo, toma as nossas vidas, eu amo a tua palavra. Obrigado, Deus, porque não há Deus como o Senhor em toda a terra, Pai. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus, e faz de nós, ó Deus, segundo a tua misericórdia, Pai. Pai, vem, Deus, com o teu reino e enche os nossos corações cada dia da tua direção. Eu te honro, eu glorifico a ti. Em o nome de Jesus, guarda o teu povo, dá ao teu povo uma semana de bênção, uma semana na tua presença, Pai. A Deus, visita e manifesta a tua misericórdia na vigília, Pai. Temos a expectativa do Senhor, meu Deus, em um nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Coração silencioso, estamos encerrados.